essa live, né, essa transmissão, que é de suma importância para que nós possamos conscientizar as pessoas, para que possamos trazer uma conscientização geral, né, e que possamos também fazer a diferença também dentro da nossa sociedade, aonde nós estamos, aonde moramos, aonde geralmente estamos ali, né, inseridos. E aqui hoje nós estamos com a Lígia, né, com a Mariana e com a Daniele. Ela já até corrigiu a voz dela, o nome dela, né? Daniela, né? Daniele, né? Mas estamos aqui hoje e, né, eu queria saber qual das três quer começar a falar. Qual das três? É Lígia? Posso começar. Então vamos lá, Lígia. Se apresenta aí pro pessoal, né? Boa noite, eu sou a Lígia, eu sou psicóloga e estou na coordenação do programa Família Acolhedora e também do abrigo institucional de Almirante Tamandaré. Primeiramente eu quero agradecer ao Rafael a oportunidade, né, de abrir esse espaço para que a gente possa divulgar um pouco do programa e também para que as pessoas conheçam, né, a realidade do acolhimento institucional e também a diferença que é o programa Família Acolhedora. Uhum. E assim, meninos, eu vou chamar de meninas, tá? E daí eu acho que fica bom para todas, né? Sim. Então, assim, meninas, eu gostaria que vocês falassem um pouco de o que é o projeto Família Acolhedora. Qual é o objetivo e qual é o alcance, né, do projeto e o que ele visa também para melhoria não somente do município, mas também de crianças em casas de passagem, né? Então, a gente teve a nossa lei aprovada, né, no município no ano de 2020, em maio de 2020. Já era assim uma idealização antiga nossa, mas é um projeto assim que ele, né, precisou ser pensado muito bem e, né, levou assim um bom tempo para que a gente realmente pudesse efetivar. E a gente conseguiu a aprovação da lei em 2020, né? Foi um ano bastante complicado em razão da pandemia. Então a gente começou o programa com poucas famílias. Uhum. Só que qual que era a ideia e a nossa preocupação, tanto de gestão quanto Ministério Público, era que assim, além de atender a demanda do abrigo, né, que a gente sempre teve um número de acolhidos muito acima da capacidade de atendimento do município, mas também de poder ofertar para as crianças e para os adolescentes uma qualidade melhor de atendimento no momento tão delicado da vida deles, que é esse afastamento familiar, né? Que ele pode ser curto, como também pode ser um prolongado. Uhum. Né? Então a gente sabe né, da realidade, dos estudos, os danos que o acolhimento institucional causam na vida de uma criança e de um adolescente. Então a principal intenção de efetivar o programa Família Acolhedora no município de Almirante Tamandaré foi muito mais para que a gente desse mais qualidade de vida para essas crianças e adolescentes, para que eles estivessem nesse período de acolhimento inseridos no ambiente familiar, garantindo a eles o direito básico que é a convivência familiar e comunitária. Uhum. Então foi, né, pensado nesse sentido. E a gente, né, conseguiu aí nesses 3 últimos anos um grande avanço no programa, né? Hoje a gente já tem praticamente a mesma quantidade de crianças e adolescentes que estão no abrigo também estão em família acolhedora. A gente só não tem mais crianças em família acolhedora por falta de famílias. Uhum. Né? Então é algo que a gente está sempre buscando, divulgando, tentando realmente sensibilizar a população para que participem do programa, para que a gente possa realmente conseguir atender cada vez mais a nossa demanda. Uhum. E meninas, qual é a realidade hoje
se eu não me engano, são 2 ou 3 casas de passagem que vocês são responsáveis. No município, a gente tem só o nosso abrigo institucional e a gente tem alguns convênios com outras instituições quando a gente não consegue atender a nossa demanda. E como é que é a realidade hoje das casas de passagem hoje? Como é que hoje está a realidade? Hoje, né, o nosso abrigo ele tem capacidade para atendimento de até 20 crianças e adolescentes, né? Então a gente está sempre atendendo dentro dessa capacidade, né? E é claro, por mais que a gente tenha equipe, que a gente dê todo o atendimento necessário, né, de acordo com as orientações técnicas para o serviço de acolhimento, a gente sabe que o atendimento dentro de um abrigo, ele fica muito aquém daquele feito dentro de uma família, porque não tem aquela individualidade, você não tem aquela atenção exclusiva para aquela criança, para aquele adolescente, em todos os aspectos, né? Além disso, a gente tem uma equipe de 12 cuidadoras, né? Então, durante o dia são cuidados por 3, à noite por outros 3, no outro dia muda o plantão. Então, uma mesma criança, ela é cuidada em 2 dias por 6 pessoas diferentes, né? E isso é extremamente complicado no aspecto, assim, de regra, de limite, né? Porque uma educadora faz de um jeito, outra educadora faz de outro, porque tal tia é mais boazinha, outra tia é mais brava, né? Então a gente acaba tendo uma dificuldade realmente assim no planejamento, na organização, porque são muitas pessoas cuidando, são pessoas, né, diferentes, então isso acaba dificultando muito, né? E sem contar que assim, né, dentro do abrigo tudo é compartilhado. Né? As crianças não conseguem, por mais que tenha lá o guarda-roupa dividido, né? Essa parte é minha, essa é do fulano. Não tem essa individualidade porque o espaço mesmo não permite isso, né? Então isso a gente sabe que também é um aspecto que a longo prazo isso vai trazendo prejuízo, né? E o que é bem importante, assim, né, Rafael, a gente falar é que dentro do acolhimento, esse cuidado, esse olhar, assim, ele é muito diferente de uma família. Né? Então a gente sabe que isso lá na frente, né, quando essa criança retornar para a família dela ou que ela for encaminhada para uma adoção, esse cuidado que ela teve durante o período em que ela esteve acolhida vai fazer muita diferença. Né? Porque é diferente você estar dentro de uma família e você receber uma atenção, um olhar, um cuidado exclusivo do que dentro do acolhimento, onde tudo é feito na coletividade, né? Então isso acaba trazendo assim bastante danos para eles. E assim, o projeto ele já está com quanto tempo já instituído já mesmo? Depois da aprovação da lei, né? Teve assim uma duração de tempo assim até vocês conseguirem famílias. Bom, a pergunta que eu estou fazendo, eu sou o protótipo do negócio. Mas que não fique só eu falando, né? Falar, não, porque tô desde não sei de quando. Mas até a aprovação da lei, que teve a aprovação da lei, até a primeira família acolhedora, foi uma demora muito grande? Ou assim, já conseguiu e daí as outras famílias foram vindo? Como é que foi? Depois da aprovação da lei, a gente demorou exatos 6 meses até que a gente conseguisse fazer o primeiro acolhimento, né? Até por conta da gente conseguir a captação dessas famílias, né? Que nós tínhamos, né? Onde você faz parte, nós tínhamos 3 famílias, né? Que já vinham da habilitação feita através de uma outra instituição. Então a gente conseguiu, né? Trazer essas 3 famílias que foram o nosso pontapé inicial, né? Daí a partir do momento que a gente conseguiu fazer o primeiro acolhimento, né, a habilitação dessas famílias e a divulgação, o programa foi tomando forma, tomando corpo, e assim, a partir de metade de 2021, a gente já tinha assim, mais do que o dobro de famílias, né? Hoje nós temos 13 famílias, isso, e estamos, né, habilitando outras 3 famílias, né, mas ainda assim é um número baixo, né, pela demanda do município.
Uhum. Em relação também à quantidade de crianças que acabam chegando nas casas de passagem, né? E acaba não inchando, mas acaba tendo a necessidade de ter mais famílias disponibilizadas para ajudar no próprio acolhimento, né? Exatamente. E vocês duas não vão falar nada? Não? Quer falar alguma coisa, Mari? Pode falar. Quer? Por enquanto não. Por enquanto só ouvindo. está ouvindo. Meninos, não fiquem nervosos, é normal, tá? Tudo bem. Então vamos lá. A Lígia falou a respeito de como é que funciona o projeto, qual é a realidade das casas de passagem, né? E hoje, meninas, eu não sei, eu acho que a Mari não tá desde o início, né? A Mari entrou depois, né? Eu entrei depois. A Dani também entrou depois ou você já estava no início? Já entrei, Não, com a Maiara você já estava junto, né? Já estava. Já. Então, assim, a diferença, assim, de você, de repente, nunca ter entrado com esse projeto, nunca ter participado de algo assim, qual que é o sentimento, qual que é a motivação de vocês no dia a dia para que vocês possam exercer o trabalho de vocês? Que eu imagino assim, que o dia a dia de vocês não deve ser uma coisa não é tranquila, né? A criança que precisa procurar médico, é uma criança que precisa de escola, é uma criança pequena que precisa de creche. E daí, como que é o dia a dia de vocês? Como é que é esse jogo de cintura para conseguir resolver vários problemas, às vezes no mesmo dia, ou então às vezes a semana inteira, né? Ou vamos quiçá até agora para resolver coisas, né? Como é que funciona? Como é que é? A nossa demanda, a demanda da equipe técnica, né? Eu estou como psicóloga, né? E a Daniela é assistente social. Uhum. E a demanda da equipe técnica é acompanhar as famílias, Uhum. né? Habilitadas e as crianças também, atender, né? E o interessante é que cada dia é uma demanda diferente. Sim. Né? Não é um trabalho como se fosse um trabalho em série, né? Uhum. Então, nós procuramos atender da melhor forma possível, né? E esse trabalho, ele é, assim, tem o lado da razão e da emoção, né? Sim. E o que eu acho interessante colocar aqui é que eu fiz parte da equipe técnica também do acolhimento institucional. Uhum. Então eu vejo a diferença, né, das crianças e adolescentes acolhidos, né? Como a Lígia já mencionou, esse atendimento particularizado faz toda a diferença. Uhum. Né? De uma criança e de um adolescente que é acolhido, mesmo que seja por pouco tempo, a família já consegue estimular, ele estando inserido no ambiente familiar, ele já se desenvolve naturalmente, ele já tem um avanço, né, de quando ele chegou na família até o dia do desacolhimento. Pode ser 1 mês, 3 meses, 6 meses, 1 ano, a diferença assim é gritante, né, porque a família ela oportuniza assim os valores às vezes que aquela criança não tinha, Uhum. né? A questão da higiene, a questão do comprometimento, né? De não faltar uma escola, são coisas básicas que têm que serem repassadas para uma criança. Uhum. E na instituição, conforme a Lígia falou, ela não tem aquele atendimento particularizado. Então eu vejo que a diferença de trabalho, né, na instituição e na família é mais assim, até nós, enquanto equipe, a gente consegue voltar mais o olhar para a criança. Uhum. Né, porque ali, por exemplo, na instituição, vai fazer um passeio, né, tem que fazer disso um evento, né, tem que proporcionar o transporte, tem que pensar quantas crianças vão nesse período, quantas vão poder ir no outro, né? Uhum. E na família acolhedora, a criança vai fazer um passeio com a família, a família os responsáveis nos avisam previamente, né? E a gente consegue pensar junto com a família o que é melhor, o que não é, Sim. né? Então, assim, para nós é muito gratificante, né? Uhum. E esse trabalho, por mais que às vezes a gente
ali, porque é o dia a dia, acompanhar nas visitas, né? Nós temos também o grupo com as famílias acolhedoras, né? Que além de fazer a capacitação para se habilitar no programa, a gente faz esse grupo, né? A gente trabalha determinados temas. Também a gente faz as visitas, né? Então... E assim, agora eu vou direcionar para Dani agora. Vamos, Dani, vamos falar um pouco. Dani, como é que é você fazer as visitas assim na casa das famílias, né? Porque eu creio que como a Mariana falou, é totalmente diferente da casa de passagem para a família, né? E como que é assim, como a Mariana falou, que tem uma grande diferença na criança quando ela está acolhida na família. E em questão das visitas, né? Você que é assistente social, como é que funciona, como é que é o teu olhar como assistente social e a diferença, se a diferença é tão gritante mesmo em relação à casa de passagem e em relação à família, como é que é? Então, assim, a nossa demanda ela é exaustiva, né? A gente aprendeu assim que a nossa demanda é 24 horas, né? Então a gente está assim à disposição da família para todos os momentos. E é importante assim esse olhar que a gente tem na questão da devolutiva, né? Porque a gente percebe assim na questão do comportamento da criança. E para a gente que conhece, que sabe a importância que tem a criança crescer dentro de um seio familiar, né? Onde ali ela tem regras, ela tem uma rotina, ela tem a questão dos passeios, né? Que a gente fala assim que em família é diferente, né? E assim, nós percebemos quando chegamos na família que a criança ela acaba tomando a forma da família. Né? Na casa de passagem, as crianças são muito bem cuidadas, elas têm assim, uma rotina assim, corrida, como uma criança normal tem. Mas o que a gente percebe da criança acolhida em família é a questão daquele carinho que ela tem para ela. Ela toma aquela família como se fosse dela. Ali ela vai aprender assim valores que às vezes passam despercebidos pelas famílias de origem, né? Assim, a gente sabe a questão de acolhimento são várias questões que envolvem, mas a criança ela aprende a dar valor naquelas pequenas coisas. Quer sentar numa mesa, um almoço, um jantar em família, quer contar sobre a rotina, sobre o dia a dia dela, né? Então a gente percebe a questão assim no comportamento, desenvolvimento, como a Mariana ressaltou, e assim é muito interessante e é gratificante para nós enquanto equipe que a família de origem também percebe essa mudança nas crianças. No comportamento, na questão assim com coisinhas mínimas, né? Desde cuidado com a questão de higiene, né? Uma palavra assim que dependendo saiu errado, um palavrão, a criança corrigir, porque ela está recebendo aqueles valores dentro, né, do seio familiar. Não descartando a casa de passagem, né? De repente quem está nos assistindo está pensando assim, poxa, está falando mal da casa de passagem. Não estamos falando mal da casa de passagem. É que o atendimento na casa de passagem, quer dizer, 14 crianças, não tem como o cuidador ali ter atenção devida com 14 crianças ao mesmo tempo, que como foi falado aqui, cada criança é uma situação, uma situação diferente, né? Então assim, a casa de passagem ela ajuda em relação à criança ter um acolhimento, ter um lugar para ficar. Mas ela também tem toda assistência, ela tem assistência médica, a criança tem um médico, tem a escola, tem lazer, né? Tem os passeios que são programados, então tem tudo. Só que a diferença, né, como a Dani explicou muito bem, é de estar inserido na família acolhedora, dentro de uma família. Ela tem um resultado melhor no comportamento dela do que se ela estivesse numa casa de passagem, né? Eu vou dar o exemplo aqui, que foi a Maiara. A Maiara, a gente pegou ela, né? Eu posso falar agora da Maiara, porque até então a gente não podia falar antes, mas agora pode falar, né? A Maiara, assim, então, né? A Maiara, não sei se chegou a pegou o tempo da Maiara, né? Eu conheci a Maiara. Conheceu a Maiara. Então, a Maiara, ela chegou lá, misericórdia, não tinha condição. A Maiara chegou praticamente lá, era só zóio e cabelo. Porque não tinha o que fazer com aquela menina. A menina tinha um monte de trauma, a menina tinha um monte de situações que aconteceram com ela, né? Que também não convém o caso de eu falar. Mas a gente viu, né, a diferença da criança estar na casa de passagem, onde não tem uma atenção tão voltada para ela, especificamente para ela, um atendimento personalizado, vamos dizer assim, né? E quando ela chegou lá em casa, ela ficou até assustada com o modo de como que era, como a Dani falou, de portar-se à mesa, de ter regras, de respeitar regras, né?
No entanto que as primeiras semanas assim foi lua de mel, né? Tudo que a gente falava pra Maiara, você quer? Quero. Você come? Como. Você faz? Faço. Depois de 2 semanas aí acabou a lua de mel. E daí ela já começou a falar aquilo que ela não gosta, aquilo que ela quer, aquilo que ela não queria, aquilo que ela gostava. Então quer dizer, é um desafio, e é um desafio tanto para quem acolhe quanto para vocês que são uma equipe para fazer o garimpo, para procurar, para encontrar as famílias, preparar as famílias para aquilo que vai vir, né? Porque cada criança é uma criança e cada história é uma história diferente, e todas as situações elas se remetem às coisas totalmente diferentes, né? E assim, Lígia, hoje o que é necessário para que uma família ela possa se tornar uma família acolhedora? Então, a gente tem, né, os aspectos legais, né, que está dentro da nossa lei. A família, no caso, né, do nosso programa, existe também aqui em Curitiba, né, mas lá no caso de Almirante Tamandaré, a família tem que ser residente no município, né, há pelo menos 1 ano, tem que ser maior de 18 anos, apresentar atestado de antecedentes criminais, avaliação de saúde física e mental, documentos pessoais. Alguém da família tem que comprovar a renda e passar pela avaliação psicossocial da equipe técnica, né? Então esses seriam assim os aspectos legais para ingressar no programa. E fazer o curso também. Hoje a gente tem o curso na modalidade online, onde a gente acompanha, né, o desempenho ali da família durante o curso, passa por entrevista no início, depois que faz o curso a gente faz mais uma, depois é a visita domiciliar, para daí a gente ver se essa família tá preparada. Só que além disso, né, e o mais importante na verdade, é a disponibilidade afetiva dessa família. Acho que esse é o aspecto assim mais importante do que qualquer certidão, né, do que qualquer outro comprovante. E isso, assim, claro que, né, na entrevista, né, nas visitas, assim, a gente já consegue detectar, né, alguma coisa. Mas a gente só realmente vai saber se aquela família está 100% preparada no momento do acolhimento. Né? Porque, como você bem falou, as crianças elas chegam assim com muitos traumas, cada criança, cada adolescente é de um jeito, então a gente não tem uma receita de bolo. Né? É verdade. Então, né, algumas crianças, né, quando no início do programa as crianças estavam no acolhimento e a gente encaminhou para a família, então a gente já conhecia, diz, olha, né, fulano é assim, gosta disso, gosta daquilo, faz birra com isso e tal. Agora, né, na fase que a gente está, o conselho avisa, né, o conselho tutelar, olha, a gente vai ter um acolhimento de uma criança assim, assado. A gente vai ligar para a família e vai dizer, olha, tá dentro do perfil que você, né, se habilitou. Mas a gente não sabe do comportamento daquela criança, a gente não sabe das demandas dela, e isso a gente vai descobrir junto com a família. Junto com a família, exatamente. Né? Então é aí que a gente sabe se realmente aquela família tem toda essa disponibilidade afetiva, né, para cuidar, para estar ao lado dessa criança, desse adolescente, de ser realmente esse suporte, esse apoio que precisa. O acolhimento, ele tem data para começar, mas ele não tem data para terminar, né? Pela lei, são até 18 meses o acolhimento, mas a gente sabe que existem casos que ultrapassam esse período, como tem alguns acolhimentos que duram 2 meses, 3 meses, 15 né? dias. 15 dias, né? Então a gente, né, às vezes a criança chega, a gente só vai ter conhecimento do processo, conhecer aquela família 15, 20, 30 dias depois, né? Então é nesse momento que a gente vai ver e que a equipe técnica daí é o suporte da família, né? Como a Dani falou, é 24 horas, né? Porque se a gente coloca uma criança numa família, a gente tem que dar a ela a certeza de que ela está amparada, né? Então uma família que está ali num primeiro acolhimento, recebeu uma criança, se ela tiver uma dúvida no sábado, 11 horas da noite, ela precisa conseguir falar com uma de nós 3, né? Às vezes é assim uma dúvida simples para nós, mas que para a família não. Então a gente vê assim que vamos dizer assim, né, o sucesso, né, do programa Família Acolhedora, ele está muito na equipe, né? Se você não tiver uma equipe comprometida, que esteja disponível para essa família, que dê o suporte na hora que a família precisa,
a gente vai nadar e vai morrer na praia, né? Porque a pessoa precisa ter esse apoio naquele momento que ela mais precisa. Sim. E eu falo também de experiência própria, que em todos os momentos, né? Tanto com a Maiara, quanto com a Antonella, e quanto agora com o pequeno, né? Que tá com a gente agora, eu não tenho que me queixar do suporte que vocês sempre deram, né? Tanto a Mari, a Dani, até você mesmo, Lígia. Em todos os momentos que a gente precisou, não que a gente ligou no sábado, 11 horas da noite. A gente não chegou nesse patamar, né, ainda, né? E espero que não chegue também. Mas sempre teve o suporte. E a gente deixa até aqui explícito para as pessoas que tem um suporte. Você não pega a criança, fica um período lá e ninguém mais dá as caras. Tem visita semanal, né? Tem visita semanal, né? Depois ela começa semanal, daí conforme vai ficando o tempo, dependendo, duas na mesma semana. Depende da demanda. Né? Aí outras não, vão ficando de 15 em 15 dias, mas tem as visitas. As visitas são reais e são feitas mesmo, né? São verdadeiramente feitas. E não é assim, gente, que chega de supetão, não. São educadas, elas mandam mensagem, ou ligam, perguntando, olha, vocês vão estar em casa, a gente tá pensando em aí e tal. É tudo no maior jeito. Tem um jeito, tem todo um jeito, né? Então, assim... E nós temos também, só para lembrar, né? Desculpa te interromper. Não, pode falar. A capacitação continuada, que é o grupo das famílias acolhedoras, né? Onde a gente trabalha um determinado tema, que a gente levanta esse tema em contato, nesse acompanhamento com as famílias, né? Então, às vezes a gente percebe, a dificuldade, né? O desafio que a maioria das famílias as dúvidas, né? Então a gente trabalha o tema e é muito interessante porque as famílias elas trocam experiências também. Isso. Né? Então, assim, tem tido um resultado muito bom o grupo, né? Que acontece uma vez no mês. E assim, para nós é muito bom ver que a devolutiva das famílias, né? Que tá dando certo. E até uma forma também, como foi falado, de compartilhar, né? Compartilhar e também de trocar experiências com outras famílias, né? Que é muito importante também. No caso que eu estou falhando, que eu não estou conseguindo ir. Né? Mas assim, é muito importante porque as duas primeiras que a gente foi, a gente viu assim, poxa, a gente estava falando de uma situação, mas poxa, a situação da outra família é muito mais complexa. E a gente começou a entender que cada família é um desafio diferente, né? Às vezes a pessoa olha e fala assim, não, poxa, pegar uma criança e cuidar dela é fácil. Querido, se você não consegue nem cuidar nem dos teus, imagine cuidar dos outros. Não é fácil, não é fácil. Então, assim, sem suporte, eu acho que o segredo, meninas, aquilo até foi mencionado, que não sei se foi a Lígia ou a Mari que falou, que em relação à equipe, que a equipe ela vai fazer a total diferença. Com certeza. Né? Porque imagine, pegar uma criança, tirar uma criança já cheia de traumas da própria família, porque ela é retirada da família de origem e vai para casa de passagem. Então, para ela não passar o tempo todo na casa de passagem, ela vai para a família acolhedora. Né? Imagine então como é que seria para lidar com os traumas, né? Porque eu fiz o curso, só o curso não é só o suficiente para você conseguir vencer as intempéries do dia a dia. Porque como a Lígia mesmo falou, é no acolhimento mesmo, quando a criança vai para lá, que você vai começar a saber como é que é o temperamento, a personalidade, né? As birras, as dificuldades que ela tem, né? Então a gente vai vendo que o projeto em si não é somente pegar a criança e colocar dentro de uma casa, né? De uma família, mas é sim ensinar princípios que às vezes, né, a criança não tem, né? É os princípios básicos de uma família que pode ser exercido. Tá, gente, nós vamos fazer um breakzinho, né? E na volta a gente continua. Pode ser? Pode ser. Então tá bom. Até daqui a pouquinho, ó.
ser família acolhedora é diferente de ser família adotiva, né? Que inclusive um dos critérios para ser família acolhedora é não estar inserido no cadastro de adoção, né? Então, às vezes, muitas pessoas procuram pelo programa com esse intuito, né? Então, ser família acolhedora não é um meio para a adoção, né? E sim essa família que vai ser essa ponte no caso de uma adoção. E como a Dani bem falou, a gente vê o quanto isso tem auxiliado as crianças que vão para uma família substituta, porque elas estão muito mais preparadas, porque elas já estão num ambiente familiar, elas têm essa convivência, diferentemente do que muitas vezes acontece quando passam muito tempo no abrigo, né? Então, estar na família, ela também é uma preparação quando esse processo acaba sendo encaminhado para a adoção. Então, recapitulando, Dani, então o processo da família acolhedora, ela não é especificamente para uma adoção, mas é para um acolhimento temporário, para preparar a criança para voltar para a família de origem ou para uma possível adoção, certo? Exatamente. Tá. E assim, há muita resistência das famílias quando elas vão não abrir mão, né, mas quando elas têm que devolver a criança ou para a família de origem ou para adoção. Sim, inclusive é um dos temas que nós trabalhamos na capacitação, que é o momento de despedidas, né? A gente trabalha tanto no momento da chegada, né, como que você vai receber a criança ali no teu seio familiar, assim, respeitando a história de vida dela, preparar ela para aquele momento, né, enquanto perdure ali o processo, e também o preparo para a hora que essa criança tiver que retornar para sua família, né, de origem, ou ser preparada para ir para uma família substituta. Né? É uma questão que pega muito, assim, as pessoas têm medo, é a questão do apego, do vínculo, né? Vou me vincular e depois não quero devolver. O vínculo é importante na nossa vida. Sim. Né? Nós precisamos ter esse vínculo, que a partir do momento que você tem um vínculo, você cuida, você ama, você protege, e você prepara a criança para ela também sentir que essa parte do vínculo é importante. Né? E quando chegar a hora dela retornar para sua família, ou para ir para uma família substituta, ela vai estar preparada, ela vai sem medo, né? Ela vai estar preparada para sabendo que coisas melhores, né, estão ali no caminho dela. E eu vou falar por experiência própria. É difícil você pegar a criança, cuidar dela, e depois de um certo tempo você ter que devolver ela, né? Não vou falar devolver porque não é um objeto, mas você ter que colocar ela de volta da sequência no processo dela, né, no caso, né, se foi de origem, se volta para a família de origem, ou se volta se vai para adoção, né? No caso ainda a gente não, eu e a Kelly não pegamos ainda de volta para a origem, a gente só pegou só para preparar para adoção, né, por enquanto, né? Mas eu acho que eu vejo assim, eu falando como família acolhedora, né, participante da família acolhedora, eu vejo assim que o mais importante disso tudo é você ver que a criança, tanto voltando para a família de origem ou ela indo para adoção, a gente vê uma criança preparada com uma estrutura psicológica e com um entendimento muito mais prático e muito mais uma aceitação muito melhor do que ela está dentro de uma casa de passagem, onde ela não tem esse devido preparo, onde ela não tem condição de ter esse devido preparo, né? A gente até, não sei se uma de vocês, não lembro como eu conversei com uma de vocês, não lembro com quem, que falou que as situações que deixam vocês mais com o coração mais apertado são com os adolescentes, porque as crianças pequenas elas vão entrando na casa e a maioria delas elas saem, vai para uma família, volta para a família, ou até conseguem uma adoção rápida, mas esses adolescentes que ficam lá, eles vão indo e vão permanecendo. E, se eu não me engano, eles ficam até os 18 anos, né? Isso. E quando eles completam os 18 anos, o que é feito? Como é que é o processo? A gente, antes, né, de completar a maioridade, tanto a equipe do acolhimento, como também o pessoal da rede de proteção, já vai trabalhando, preparando esse adolescente para um desligamento.
Também né? há um preparo também. Há um preparo também, né? Então, assim, a gente não dá para deixar para, poxa, mês que vem vai fazer 18 e agora o que a gente vai fazer? Então, assim, né, quando a gente sabe que aquele adolescente tá ali no acolhimento já há 1, 2, 3 anos e que vai ficar até os 18, então já é feito todo esse preparo durante esse processo, né? Para que ele ou vai retornar para a família, ou vai conseguir desenvolver autonomia para que possa se manter, às vezes, né, vai para casa de um amigo, enfim, né, algum encaminhamento é dado e não simplesmente, né, fez 18, tchau, se vira, né? É claro que as situações assim são bastante complexas, mas, né, dos casos que a gente acompanhou até hoje, todos saíram com algum encaminhamento, né? E essa preparação, né, isso tudo que é feito, fica na responsabilidade de vocês ou é uma outra equipe que fica responsável por isso? Como é que funciona? Depois do desacolhimento? Quando vai chegar, quando o adolescente está próximo a completar 18 anos, é vocês que fazem esse acompanhamento ou há uma outra equipe que faz isso? A gente acompanha ainda por pelo menos 6 meses, mas também o pessoal dos equipamentos que integram a rede de proteção, como CRAS, CREAS, equipe de saúde, educação, né? Então, nesse caso aí, a família acolhedora, ela observa o desfecho do desfecho da coisa, né? Isso. Mas assim, aí já tem outras instituições competentes que vão já diretamente para resolver a questão do adolescente, no caso. Né? Normalmente, né, acaba ou retornando para algum familiar, né, algo assim nesse sentido, né? A gente já teve, né, uma experiência bem exitosa de uma adolescente que foi encaminhado para a família acolhedora entre seus 16, 17 e ela completou a maioridade e ela continua até hoje já com 20, né, morando com a família acolhedora. Eu lembro também que quando a gente fez o curso, aqui a gente fez no Bacaxiri, né? Quando a gente fez o curso lá, também teve uma situação dessa. Que eles já pegaram adolescente e, gente, precisa de pessoas que queiram acolher adolescente. Exatamente. Que a grande maioria só quer acolher os pequenininhos, né? Quer acolher os pequenininhos, que é bonitinho, né? Quer acolher assim. Mas há uma prioridade também para aqueles que são adolescentes, que ali qual é a faixa que fica mais difícil de acolher, Lígia? Meninos. Assim, a partir de 12 anos já é uma dificuldade, porque não é uma idade assim que as famílias procuram para adoção e, né, a gente sabe as dificuldades realmente, né, no cuidado com o adolescente, então acaba se tornando assim bastante difícil a partir dos 12 anos. 12 anos, né? Então assim, junto com o apelo depois que vai ser feito, né, em relação à questão da família acolhedora, né, é uma realidade que não tem. As pessoas, elas procuram até mesmo para adoção, né? A criança, acho que, se eu não me engano, de 9 para 10 anos a adoção já fica um pouco mais difícil, né, por causa da idade. Então a mesma coisa da família acolhedora também, né? Tem uma idade também que não consegue. E a maioria também do pessoal que está, das crianças que estão na casa de passagem, a maioria deles é adolescente, né? São adolescentes. A grande maioria, né? As pessoas acabam tendo assim uma resistência em acolher adolescente e a gente entende, né? As pessoas têm muita preocupação com fuga, com uso de substância, em relação a comportamento, né? Coisas dessa natureza. Mas assim, a gente, né, fala que muitas vezes é mais fácil você cuidar de um adolescente de 14, 15, 16 anos do que de uma criança de 5, que depende totalmente, né, da família, que você tem que levar para a escola, que tem que ter alguém em casa para cuidar, que você tem que mandar tomar banho, que você tem que preparar a janta. E um adolescente não, né? Ele acaba muitas vezes assim auxiliando na família, ele acaba sendo, né, um companheiro, alguém que ajuda, já tem autonomia. Então, né, vai muito assim, né, do perfil do adolescente e da família também. E mais alguma coisa, Dani, para acrescentar? A gente sempre tenta, assim, da melhor forma, sensibilizar as famílias no acolhimento do adolescente, que é o que mais precisa. Sim. Né? Então a gente sabe que adolescente, ele dá trabalho. Se a gente falar que não dá trabalho, a gente está mentindo. Nós demos, né? Nós já fomos adolescentes, a gente deu trabalho também. Né? E assim, a gente tenta assim, e a gente consegue perceber, nos poucos acolhidos adolescentes, a diferença no comportamento,
né? No desenvolvimento, volto a frisar a questão do desenvolvimento, e aquela questão assim, de você empoderar o adolescente, né? Para você fazer com que ele acredite que quando ele completar 18 anos, ele está preparado, né? Para tanta vida profissional, porque a equipe trabalha também, né? Não só da Casa de Passagem, mas a questão da família acolhedora, é a questão assim do empoderamento deles, a questão de curso, da parte de profissionalização, né? Para que eles não tenham medo, né? Do que vai acontecer depois dos 18 anos, né? Então, em todos os sentidos, a gente tenta sensibilizar, que eles também precisam, são os que mais precisam. E assim, agora vamos pegar uma coisa prática, uma experiência. Qual foi o caso assim que teve uma repercussão e que teve um desfecho assim dentro do projeto que, tipo assim, deixou vocês surpresos, assim, falou assim, olha, é um negócio que a gente não pensou que ia acontecer e aconteceu desse jeito. Então, nós temos um caso bem recente, né, de 2 meninos, que eles ficaram acolhidos em um período de 1 ano, próximo a 1 ano, e a família, eles foram colocados em família substituta, e nesse período de 1 ano eles tiveram uma rotina, né? A família acolhedora conheceu as preferências, os gostos alimentares, né? Sabia de toda a situação de saúde deles, os acompanhamentos, né? O horário do soninho, o horário da alimentação. Então, a família acolhedora e a família substituta, ambas aceitaram manter o contato para que a adaptação dos meninos fosse feita da melhor forma possível, para que eles não... porque a adaptação, o medo do novo, né, traz assim, às vezes um desconforto. Então, para que isso fosse causasse menos impacto possível na vida deles. Né? Vou pedir para você aproximar mais o microfone um pouquinho. Pode aproximar mais de você. Estão falando assim, tá meio baixinha a voz dela. Não tá baixinha não. Dá para ouvir agora? Agora dá. Agora vai. Então daí ambas as famílias, tanto a família acolhedora como a família substituta, concordaram em manter o contato, né, de uma forma saudável, né, que não atrapalhasse, né, na adaptação dos meninos. E isso trouxe foi muito bom para eles, porque daí eles sentiram também a proteção que essa família, né, assim, não que eles foram colocados em um ambiente que eles não conheceram, né, o processo da adaptação, né, o encontro dessa família substituta, né, quem levava eles, a família acolhedora e a família substituta se conheceram, então isso deu muita segurança para eles, né, para que eles fossem sem medo, né, que eles eram pequenos ainda, eles eram crianças, e isso foi muito benéfico, né, só que assim, daí o vínculo, né, da família acolhedora com as crianças não atrapalhou, né, na adaptação, no convívio com os pais, adotantes, né, então isso foi muito saudável para os meninos, né, porque o que a gente visa sempre é o bem-estar da criança e do adolescente, né, e interessante também que a Dani falou que a gente trabalha isso também no desligamento. A gente faz o acompanhamento da família acolhedora, porque, querendo ou não, né, existe ali o convívio, né, as crianças estão inseridas na rotina, né, a gente faz o acompanhamento da família para que ela também faça essa despedida, esse desligamento da melhor forma possível, né, e nesse caso que eu tô relatando, foi muito bacana, assim, porque a gente viu que os meninos se adaptaram, né, que eles ali, a rotina deles foi feita, essa transição foi feita de uma forma bem tranquila. E esse aqui eu acho que assim, para vocês, no caso, eu acho que é a cereja do bolo, né? Com certeza. No caso, né? Sim. Quando tem um desfecho dessa maneira e quando a criança, ela se sente
no acolhimento ela se sente bem, e também na família de origem, na nova família, ela continua tendo esse crescimento, né? E o desenvolvimento que é esperado numa criança, né? Para que ela possa ter, ou sendo criança, ou sendo adolescente, que é muito importante. E uma coisa também, Rafael, só para complementar, uma coisa que para mim, para Dani, para Lígia, né, é muito gratificante, é a transparência que nós temos com as famílias acolhedoras, né? Que assim, nós estamos disponível 24 horas, né? Isso porque a gente é muito gratificante para nós, né? Esse trabalho faz parte desse trabalho, né? E a transparência da família, né? Às vezes que entra em contato, olha, o que eu faço? Tá difícil para nós, né? Então, assim, que a transparência é fundamental para o nosso trabalho também, que as famílias sejam transparentes. E até agora nós tivemos, assim, com todas as famílias habilitadas, nós tivemos bastante sucesso, assim, bastante resultado com isso. Sim. Que é muito importante, né? Com certeza. Porque tem também os momentos de frustração da família acolhedora, né? Sim. Porque, como a Lígia disse, não existe uma receita pronta, né? Então é completamente normal. Então é gratificante para nós também. E mais alguma coisa para acrescentar, meninas? Mais alguma coisa? Estamos encerrando? Se não tiver mais nada para acrescentar, nós vamos encerrando. Eu acho importante, assim, né, para a gente finalizar, né, a Dani falou um pouquinho sobre isso também, que é o que a gente vê que mais pega, assim, para as famílias, principalmente quando a gente está fazendo a divulgação do programa, que mas daí eu vou pegar e depois eu vou ter que devolver, que judiação, porque coitada da criança, porque a gente vai ficar sofrendo, a criança também, né? Então, assim, o que a gente sempre fala e que a gente orienta, né? Que o vínculo, ele é necessário. Se não existe vínculo, daí não existe programa, não existe família, não existe trabalho a ser feito. Verdade. Nenhuma criança, nenhum adolescente sofre porque é amado demais, né? As crianças, elas sofrem pela falta de amor. Elas sofrem porque quando elas são acolhidas, elas se sentem abandonadas, elas se sentem rejeitadas. E se eu tiver uma família que dê esse apoio para ela nesse momento, que mostre para ela que ela é amada, que ela é respeitada, a gente vai estar fazendo a diferença na vida de uma criança. E é isso que importa. É sofrido o momento da despedida? É sofrido. E se não for sofrido é porque alguma coisa estava errada, né? Se a criança ficou lá com você 1 ano e ela vai embora e você nem olha para trás, acho que esse acolhimento não deu muito certo, né? Então, assim, o choro faz parte, o sofrimento faz parte, mas são lembranças que são boas, são marcas positivas na vida de uma criança, de um adolescente, de um bebê, né? Às vezes, né, a gente teve essa semana, né, o desacolhimento de um bebê que ficou 7 meses e a família, poxa, ele, né, não vai lembrar da gente, mas a gente sabe que a gente deixou a nossa marca. Realmente, o bebê de 7 meses não vai lembrar, mas esse cuidado tão especial que ele teve nessa família, isso não tem preço que pague, né? Então, o programa... É fácil ser família acolhedora? Não é fácil. Como eu falei no começo, tem que ter uma disponibilidade afetiva muito grande, mas é extremamente gratificante, né? E se as pessoas querem fazer a diferença na vida de alguém, né? Às vezes o pessoal liga no abrigo, eu posso ir aí visitar, eu posso levar um presentinho? Não, isso nós, né, não precisamos. A gente precisa de famílias que realmente acolham e façam esse papel nesse momento que as crianças precisam. Com certeza. Então, nós podemos encerrar. Quem que é? Oi, mãe, tô assistindo. Ricardo Souza, quem que é? Meu filho. Tá assistindo. Ele mandou, oi, mãe, tô assistindo. Oi, meu amor. Eu tô assistindo. Tá bom? Então, assim, eu não sei qual de vocês três vai falar, né? Que fazer um apelo, né? Pessoal de Almirante Tamandaré, né? Que a gente está em Curitiba, está em tudo, né? Mas só que especificamente para quem mora, é residente no município de Almirante Tamandaré, né? Então, assim, a Lígia, né? Que é a coordenadora do projeto, está aqui, né? Juntamente com as meninas, elas vão falar
fazer um apelo para você que quer ser família acolhedora, que você sentiu no coração, né, de entrar nesse projeto, né? Não tem nada a ver com política, não tem nada a ver com nada a ver. É ação social, querido. Você vai ajudar uma criança a ter um futuro melhor, vencer os traumas, vencer as dificuldades que ela passou numa família de origem, né, que de repente não teve a condição de dar um suporte para essa criança, né? Às vezes condições financeiras, condições psicológicas, não teve essa condição. E nós como sociedade, a gente tem muito a doar. A gente pode doar um pouco, né? Eu até falo um pouco. Esses dias eu encontrei com um rapaz na rua, fui no mercado, né? E daí eu entrei no mercado. Antes de eu entrar no mercado, ele falou assim: o senhor pode comprar pelo menos um pacote de bolacha para mim? Eu falei: cara, fica aí, espera aí que eu já volto. Aí eu fui no mercado, comprei. Eu fui lá e comprei um pacote de bolacha para ele, entreguei para ele. Quando eu entreguei para ele, ele começou a chorar e falou assim: olha, você faz muito tempo que ninguém me ouve, que eu tô na rua, eu tô aqui, eu não consigo trabalho, eu tô tentando conseguir alguma coisa, e a única coisa que eu venho aqui, eu venho pedir um alimento para eu levar no final do dia, levar para minha casa. Então assim, você foi a primeira pessoa no dia, isso era lá pelas suas 4 horas da tarde, foi a primeira pessoa no dia que parou para me ouvir, saiu aqui e prestou atenção em mim, prestou atenção na minha necessidade. Então eu vejo que nós como sociedade, às vezes nós falhamos, porque nós às vezes olhamos para dentro da nossa geladeira, para dentro da nossa casa e falamos assim: tem tudo, não está faltando nada. Mas será que a gente tem a capacidade de compartilhar um pouco, doar um pouco daquilo que nós temos para alguém, né? Então eu vejo que o projeto Família Acolhedora, ele foi criado e instituído para isso, para a gente dividir um pouco do que, não do que vai fazer falta, mas do que a gente tem em abundância para uma criança ou para um adolescente. Então eu acho que o final da bola aí é com você, Lígia. Então, vamos lá? Então, né, como eu falei, né, se você quer realmente fazer a diferença na vida de uma criança, né, esse é um meio, né, e a gente precisa muito, né, Almirante Tamandaré é um município grande e é um município, assim, de muita vulnerabilidade. Então a gente tem uma demanda assim crescente, né, infelizmente, de acolhimentos, né, a gente não gostaria que essa fosse a realidade, mas então é necessário muitas vezes que uma criança seja afastada do convívio familiar e que nesse momento ela, né, consiga ter esse suporte de uma família. Então a gente, né, quer sensibilizar as famílias que moram em Almirante Tamandaré, para que conheçam o programa, né? Podem nos procurar sem compromisso, para conhecer, para trocar uma ideia, né? Através das redes sociais da Prefeitura tem o nosso contato, também o nosso telefone é o 3698-8863, esse é diretamente lá da nossa sede. Então as pessoas podem procurar, podem fazer o curso sem compromisso, desculpa, para realmente ver se é isso que ela, né, que realmente quer. E a gente, né, tem buscado, e uma das coisas que a gente vê que dá resultado é essa propaganda boca a boca de pessoas que já são famílias, que conhecem o programa, que podem falar com propriedade, né? Com certeza. Sobre o programa, e a gente, né, pede assim ajuda. Às vezes você não pode ser, mas você conhece alguém que tem o perfil, então a gente pede ajuda assim a divulgar o programa, né, para que a gente consiga captar mais famílias. Verdade. Então, pessoal de Almirante Tamandaré, vamos aí fazer peso nesse negócio aí, né? 8 crianças entraram essa semana, né? Isso. 8 crianças, então, quer dizer, são oportunidades que a gente tem de fazer a diferença no mundo a qual que nós vivemos hoje, que o amor ao próximo está se tornando cada vez mais, como eu posso dizer, escasso, né? Escasso. Que a gente possa fazer a diferença. Você que é uma família e está em Almirante Tamandaré, você tem a condição de fazer a diferença na vida de uma criança. Então, aproveite essa oportunidade, né? De repente você não vai ter mais, mas aproveite. Então, meninas, eu queria agradecer aqui a presença de vocês, né? Eu sei que trabalharam hoje o dia inteiro e tá chovendo pra caramba aqui fora, né? Tá chovendo bastante,
Mas eu agradeço pela disponibilidade de vocês. Eu peço para que Deus abençoe o trabalho de vocês cada vez mais, né? Tanto como coordenadora, como psicóloga, como assistente social. Que Deus possa revigorar a força de vocês sempre, dê sabedoria para vocês sempre, para que eu sei que o trabalho não é fácil, mas os frutos são muito bons, né? Sim. E são belos frutos, né? Então eu quero agradecer, Lígia, obrigado, Mari, obrigado, Dani, obrigado por Nós tudo, que agradecemos. né? E pode contar comigo com a Kelly aí, que eu sei que tem muita coisa para vir ainda. Tem bastante coisa. Tá bom? Então, pessoal, quero agradecer a vocês que estiveram na audiência aí, né, nos assistindo. Tá bom, Ricardo? A mãe já vai para casa, fique tranquilo. Tá bom? Então tá bom. Deus abençoe a todos, uma boa noite Boa e até noite. o próximo podcast. Querendo Deus, em nome de Jesus. Amém? Amém.